Eu falei isso para dizer que eu falei para o Amir, eu tenho uma empresa de eventos que se você quiser mesmo, a gente faz acontecer. Para ele não achar que era uma brincadeirinha, né? E aí falei, bom, você vira um cliente da nossa empresa EdTV e nós vamos fazer um plano geral de comunicação e tudo, e de, como é que chama, patrocínio, para você viabilizar esse teu sonho aí, né? E assim foi feito. Ele começou a ir lá no escritório, a gente preparou um monte de coisa, preparou material de promoção, etc e tal. Enquanto isso, ele ia construindo o barco, que era um barco feito especialmente para ser remado, pegar o mar pesado, podia capotar, que não acontecia nada e tal. Uma coisa extremamente bem feita. A alimentação foi uma empresa do Paraná que fez, se não me engano, chamava Nutrimental. Então, era uma comida toda preparada para durar o tempo que a travessia durasse, né? E assim foi feito. Aí nós começamos a procurar patrocinador para ele. E, então, trabalhei, eu me lembro bem, que um dos patrocinadores possíveis, que ganharia o nome do barco, imagine, foi a Refinações de Milho Brasil, que tinha um produto deve ter até hoje, de energia, chamado Caro, com K, né? E esse produto era específico, porque era para dar força para o cara, baseado no milho, né? Que é a Refinação de Milho Brasil. O cara era feito com milho. E o cara, depois de muito pensar lá, o diretor de marketing respondeu que não queria, né? Paciência. Até que nós vendemos para uma companhia de importação e exportação, chamada IAT. E o barco do Amir ficou com só 2 nomes escritos na proa. E por que a Caro não queria? Bom, eu volto depois para a Caro, exatamente. Mas o IAT era uma empresa de comércio exterior, vendia aquelas armas da Embraer não, como chamava mesmo, uma fábrica de produto de tanques e tal, que era brasileira e vendia para o Oriente Médio. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Então patrocinou o Amir, até porque ele era de origem libanesa, assim como o Amir, né? E o barco tinha 2 nomes, um era IAT, do outro lado tinha EdTV, que era a nossa firma, você vê, né? E aí chegou a hora de ir, o Amir ficou até meio, assim, receoso de embarcar. A gente viu que ele, na hora H, ele ficou com medo normal, natural, humano, né? E ele pegou o avião para a Namíbia, já levando o barco, o IAT. A Namíbia é do lado da África do Sul, na África, né? Sul da África. E ele tinha estudado as correntes, então saía de lá e vinha em direção ao Brasil. O curioso é que a diferença entre remar e não remar, se estivesse na corrente certa, era coisa assim de, em 100 dias, era 5 dias ou 10 dias no máximo. Fazia diferença se o cara remasse ou se só deixasse o barco ir na corrente certa, né? E aí eu fiquei acompanhando o Amir. Naquele tempo era rádio amador que tinha. Não sei se você lembra o que é rádio amador. São os caras que têm estações de rádio amadoras, sem nenhum fim lucrativo, só para manter contato com outras pessoas do mundo, falando pelo rádio, porque naquele tempo só tinha telefone e o telefone era caríssimo. Você dava o interurbano para o Japão, você ia quase à falência, né? Então o rádio amador é que ia manter contato com ele. Ele saiu então da Namíbia e no primeiro dia de mar pesado, o barco capotou. Quer dizer, todo aquele cuidado de impermeabilidade, quer dizer, não afundar porque virou,
foi testado logo no início. O que foi um golpe para o Amir, né? Porque já pensou, você vai fazer uma viagem de continente a continente e na primeira vez sai no mar, vira, né? Mas ele continuou e no dia seguinte ele saiu e começou a remar e veio vindo em direção ao litoral, aquela corrente desembocaria como desembocou na Bahia. Toda